Olá, eu sou o Thales Carizio e aqui no canal sempre vamos estar estudando a Palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos também, tá certo? Como eu falei ontem, a partir de hoje, nesse mês, vamos começar a estudar sobre a vida de quem? De Jesus Cristo, tá certo? Baseado no livro de João, no Novo Testamento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Abra os nossos ouvidos, nossa mente, o nosso coração. Que o Seu Espírito Santo possa falar no nosso coração, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos começar a entender quem é Jesus Cristo. Tá certo? E o texto que a gente vai usar é João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Tá? Mas antes da gente ler, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é Jesus Cristo para você? Tá? Deixe no comentário a sua resposta. Ou responda só para você mesmo, tá certo? Então vamos lá. A palavra se tornou carne. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, a gente tem que entender, né? A gente pode perceber, entender que Jesus, além da Bíblia, é muito mais do que importante. Se a gente parar e analisar o nosso calendário, ele é separado antes de Cristo e depois de Cristo, tá certo? Então, ele é um personagem, tá certo? Tirando um pouco a religião, o cristianismo, ele é um personagem muito importante, que no nosso calendário separa a história antes do nascimento dele e depois do nascimento dele, tá certo? A história que a gente aprende na escola, essas coisas, também fala de Cristo, né? Também fala de Jesus. Mas hoje queremos aprender também quem é Jesus acerca da Bíblia, tá certo? Então, eu quero destrinchar aqui os versículos, né? Eu fiz um estudo, né? Então vamos lá. Do versículo 1 ao 3, mostra o quê? A divindade de Jesus, desde a criação de tudo,
né? Do mundo, do homem, de tudo. E que ele é Deus, né? Ele é Deus. E que nada existiria aqui se não fosse por ele. Tá certo? Ó, no versículo 4, 5 e 9, mostra que Jesus é a luz do mundo. E quem é o mundo? Somos nós, seres humanos. Tá certo? Até porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? A Bíblia relata lá desde o início. Né? A Bíblia toda relata, é tudo para Jesus, tudo leva a Jesus. Certo? No início, a Bíblia fala o quê? Na criação do homem. Né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Certo? E nos versículos 10 e 14, a 14, mostra que Jesus veio para o mundo terreno, deixando o seu reino no céu, para viver entre nós, como homem, mas também como Deus. Ao mesmo tempo, né? Ele nunca, aqui na Terra, ele nunca deixou de ser homem e Deus. Ele sentia o quê? O que a gente sente. Dor, angústia, felicidade, alegria, choro, fome, sede. Tá certo? Mas ele veio o quê? Para trazer luz, né, na nossa vida, para trazer vida em abundância, salvação, principalmente salvação, e esperança. Né? Quando tudo parece perdido, quando tudo começa a dar errado, a gente lembra de Jesus, né? A gente lembra da história de Jesus e nos dá esperança, mesmo que não seja terrena, mas esperança de vida eterna. Né? Aqueles que aceitarem a Jesus como seu Salvador serão chamados de filhos de Deus. É que a gente aprende do versículo 10 até o 14. E do 15 ao 18, vemos o que? O testemunho de João Batista acerca de Jesus. Né? Que ele fala, olha, ele é maior do que eu, até porque ele já existia antes de mim. Voltando aos versículos 1 a 3. Voltando lá no princípio. Tá certo? E hoje nós conhecemos realmente a fundo quem é o Pai, graças a Jesus Cristo. Tá certo? Eu quero, né, falar com vocês. Eu, pelo menos, nunca vi, já pesquisei, não existe em nenhuma outra mitologia ou religião que o próprio Deus desceu do reino dele, do céu, e veio morar com a gente aqui, como homem, não como Deus. Sentiu as nossas fraquezas, viu as nossas fraquezas, os nossos sentimentos, o que a gente passa. Então, ele veio desde bebezinho, né? Foi de forma sobrenatural? Foi muito sobrenatural. Né? Quando Maria gerou Jesus, foi de forma sobrenatural. Não teve relação com ninguém. Então, Jesus, ele podia ter vindo já como homem, normal, adulto, mas não. Ele experimentou todas as fases da nossa vida, igual nós passamos por todas elas. Desde bebê até a fase adulta. Tá certo? Então, deixe seu like, não esqueça de comentar, tá certo? E compartilhar o vídeo. Até amanhã. Fica com Deus.